E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão vendo esse vídeo. Vamos falar agora do Brasileirão do Norte, né? O título que o Sport pode ganhar mais uma estrela amarela aqui, está muito perto de ser reconhecido, tá? Pela CBF, né? E saiu um vídeo muito bom, velho, na TV Sport, muito explicativo. Eu já fiz, tem mais 3 vídeos também falando aqui nesse canal, é só você pesquisar, né? Falando do título de 68 do Brasileirão do Norte, né? Vamos ouvir o que o pessoal lá tem a falar e depois eu complemento alguma coisa. Vamos lá? Depois da vinheta. A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca. Esporte, esporte, esporte. Vamos lá, vamos ver o vídeo que está muito interessante. Vamos lá. Vamos ver. Isso é um título que o Sport ganhou jogando futebol, mas que à época não tinha o devido reconhecimento que aquela competição merecia, devido aí a um litígio regional, a um problema cultural que o nosso país atravessava, e eu creio que até hoje a gente ainda sofre um pouco com essas consequências culturais, mas que a gente está aqui para resgatar uma tradição, para resgatar um título, para que ele seja denominado brasileiro, porque de fato o Sport é campeão brasileiro. O cenário de futebol brasileiro ele estava passando por uma mudança, uma evolução, né? Para a gente compreender 68 até 70, foram as 3 temporadas desse torneio, a gente tem que voltar para 67, que foi o estopim dessa nova mudança. Porque se a gente entender o que foi o futebol brasileiro na sua origem, foi a Taça Brasil, né? Que até, por sinal, virou o Campeonato Brasileiro. Né? Como era o sentimento dos torcedores da época e da própria imprensa. Mas vou dar um exemplo a vocês. Em São Paulo, o campeão paulista nessa década de 60, 50, era o Santos. E aí deixava de fora um São Paulo, um Palmeiras, um Corinthians, a mesma coisa no Rio. Deixava de fora um Flamengo, porque o Botafogo era o campeão praticamente direto. Então, sentindo essa necessidade, foi criada o Robertão, em 67, que foi o antigo Rio-São Paulo, um interestadual, e mesmo sem o apoio da CBD em 67, foi o novo Campeonato Brasileiro. Então, sentindo essa mudança, a CBD fez, a partir de 68 a gente vai criar essa nacionalização do futebol brasileiro. Vamos criar outros torneios, igual o Robertão, que foi um grande sucesso, e a gente vai fazer em todo o país, de norte a sul. 4 torneios que ela criou, que foi o Norte-Nordeste, o Centro-Sul, admitiu o Robertão como seu, né? E virou Taça de Prata, e a antiga Taça Brasil, que dava o título direto de campeão brasileiro, passou a ser o torneio dos campeões estaduais. Então, é um grande campeonato brasileiro, dividido em regionais, certo? Em títulos regionais, para depois, na segunda fase, ter esse mata-mata, e aí o campeão dos campeões ia para a Libertadores. Só que aí teve um detalhe. No decorrer da temporada de 68, a CBD, né, brigou com a Conmebol na questão de vagas, não concordou, sabendo que não ia ter mais a vaga para a Libertadores. O Botafogo, que foi o campeão da Taça Brasil, não quis mais participar desse torneio. O próprio Santos chegou a participar desse mata-mata, desistiu, não quis mais, e com isso foi quebrado o regulamento. A CBD nunca conseguiu concluir o torneio dos campeões de 69. Então, com isso, não houve o campeão unificado, né, brasileiro, em 68. E assim foi sucessivamente, em 69 e em 70. Foi um estudo que chegou para o nosso jurídico em 2023, que foi elaborado pelo nosso museólogo Everson Vasconcelos e também pelo historiador Lucas Barcelos. Um estudo muito bem feito, muito rebuscado, contendo tudo que você possa imaginar sobre 1968 e as competições correlatas, para que a gente pudesse reunir o documento,
eu pudesse entender e ler como é que era o regimento da época, como é que foi o fluxograma da competição, que na época o edital da competição ele era publicado em jornais para que todo mundo pudesse ter conhecimento, o regulamento, enfim. Foi feito todo um estudo da parte dos meninos, que demorou bastante tempo aí, gastaram bastante energia no assunto, e trouxeram para o jurídico para que a gente possa analisar, e de acordo com o que aconteceu em 2010, por exemplo, que os clubes conseguiram, junto à CBF, reconhecer o título como o Robertão, por exemplo, que foi um pouco antes do nosso título. Quando foi em 2010, foi refeito essa análise do futebol brasileiro. Só que eles não olharam a temporada, né? Olharam por nome, por nomenclatura de torneios. E aí, assim, a gente está, de fato, tentando fazer esse resgate histórico, esse reparo histórico. Por quê? Porque se 4 torneios tinham a mesma finalidade, que era disputar a vaga para a Libertadores, então, sim, eles eram equalitários. Então, junto com a documentação, junto com tudo que os meninos estudaram, levantaram, e trazendo a jurisprudência que a CBF tinha concedido em 2010, não tinha outro motivo senão juntar isso em forma de petição inicial, como a gente chama no juridiquês, vamos dizer assim, juntar aqui numa petição inicial, colocar os termos jurídicos, os termos técnicos, mas principalmente os termos fáticos que os meninos estudaram e apresentar à CBF. Olha aí, lotada, velho. A gente foi identificando na própria imprensa da época, que dizia que o torneio dos campeões era torneio dos campeões brasileiros. Isso, jornais de 69. Eu não estou falando recente, com a visão de agora. Estou falando da época mesmo. Teve jornais também de 70, citando gols da rodada, torneios nacionais, Robertão e Nordestão. Então, eram torneios nacionais da CBD, da época. No Jornal de 69 do Diário do Paraná diz Torneio dos Campeões Brasileiros. Chega até a citar o Grêmio Maringá como foi o campeão do Centro-Sul, que era o outro torneio lá, campeão brasileiro do torneio Centro-Sul. Então, assim, eram torneios de campeonatos brasileiros. No começo de 2023, a gente recebeu esse estudo e foi levantado pelo nosso pessoal aqui, nossos historiadores, de que o Ceará e o Fortaleza também foram campeões nos anos seguintes ao nosso título, e a gente poder fazer um trabalho em conjunto, para que fosse facilitado o acesso ao reconhecimento pela CBF. Então a gente teve uma primeira reunião em 2023, na sede da Federação Cearense de Futebol, onde estavam reunidos representantes do Ceará, do Fortaleza, da Federação Pernambucana e da Federação Cearense, juntamente com o esporte, para que a gente pudesse ali combinar o passo a passo, como é que a gente faria a partir daquele momento. Então, o Ceará fez um levantamento, o Fortaleza fez um levantamento, o esporte já tinha feito levantamento, a gente saiu na frente nessa busca, e a gente decidiu reunir os 3 trabalhos para poder, junto com a Federação Pernambucana e junto com a Federação Cearense, apresentar na CBF. Então, teve essa primeira reunião em 2023, teve uma segunda reunião em 2024, que foi aqui na Ilha do Retiro, e aí depois de um longo estudo, uma longa preparação, nós juntos conseguimos protocolar na CBF no último mês de outubro de 2025. Então, juntamente com as súmulas da competição, com o regimento, com as matérias jornalísticas, que foram muitas, que na época, o tempo todo, era a principal fonte de informação que as pessoas tinham. Então, tinha lá, o Sport ganhou o jogo com o gol de Fernando Lima, que foi o artilheiro da competição. Então, todo o fundamento da competição, tudo aquilo que foi a competição, que representou a competição, e o porquê da competição, ela ser colocada a nível nacional, está no nosso estudo histórico. Então, trazendo esse estudo histórico, trazendo com a jurisprudência que a CBF já tinha em 2010 autorizado que os clubes como Palmeiras, como Internacional, pudessem reconhecer o Robertão como título nacional. Então a gente pegou a jurisprudência, o estudo histórico e fez o pedido. O nosso processo, a nossa pesquisa, o nosso dossiê, ele passou até agora por 5 jurídicos, digamos assim, analisados, né? Pelo jurídico do próprio esporte, depois em parceria a gente apresentou, né, a base todinha para o Ceará, para o Fortaleza, para a Federação Cearense, Federação Pernambucana. Então, não é algo que a gente está achando que é. Não, é campeão brasileiro. Isso. Né, de acordo com o que a imprensa dizia, o que a sociedade sentia e também no que os direitos nos dá. Né? Tanto de igualitariedade desde 68, isso é um fato,
mas muito mais ainda depois de 2010. A gente acredita que o presidente Samir está disposto a fazer meio que uma reparação histórica, a realmente fazer esse reconhecimento da Copa de 1968, 1969 e 1970 como título brasileiro. Então, a expectativa é a melhor possível. Talvez não tão rápido, porque é um processo que exige muita análise por parte da CBF. Foi um dossiê de mais de 60 páginas, se eu não me engano, juntamente com um fluxograma da competição, com a petição inicial de mais de 50 páginas também. Então, assim, só o do esporte, fora o que tem do Fortaleza e fora o que tem do Ceará. Então, a expectativa é a melhor possível. E principalmente a gente focar no regulamento. Porque, assim, o regulamento é claro. Para você ser campeão dos campeões e ter a vaga da Libertadores de 69, todos os 4 torneios tinham que passar um pelo outro. Né? Teria que passar pela segunda fase, que era o torneio dos campeões. A gente, vamos dizer assim, a imprensa deu esse nome, mas era praticamente a segunda fase. Né? E ele não foi concluído, mas no regulamento somos iguais, desde a época. Então, sim, desde a época, o Sport pode ser considerado campeão brasileiro, muito mais ainda depois de 2010, né? Aí, TV Sport, tá? Black das Blacks, Magalu. Ofertas imperdíveis com descontos de Black. Everson Vasconcelos e Lucas fizeram um trabalho, meu irmão, gigante. Eu sou historiador, né? E, poxa, você, por exemplo, o Sport perdeu ontem, Beto no lugar tá falando de Uri, vai falar de 68. Eu sou historiador, minha gente. Esse canal antigamente chamava Historiando, mas eu botei meu nome porque muita gente, cadê o canal de Beto Chitirana, Beto Chitirana? Aí eu acabei botando para o canal de Beto Chitirana, mas eu sou historiador, tá, de profissão, e o trabalho dos meninos são lindos, velho. Tem lá no Twitter dele, o X, né? O antigo Twitter, tem lá sempre, tanto de Everson Vasconcelos quanto de Lucas Barcelos, tem lá o dossiê, tá? Vocês podem lá pegar. É muito interessante, é um trabalho minucioso, né? O Sport campeão, quando ele fala 69, em 69 é 68, tá? 68. Não teve, né? A Copa dos Campeões, né? Que era o do Robertão, do Norte-Nordeste, do Sul e a da Taça Brasil. Tá? Seriam os quatro times, né? Fazer o cruzamento. Então, o Sport campeão é o Brasileirão do Norte, né? Tem até um jornal que denomina o Sport campeão do Brasileirão do Norte, que era o Norte e Nordeste. Né? Então, é isso, não quero que o vídeo fique muito comprido, né? Fiquem com Deus, coloquem Jesus no coração. E 87 é nosso, 2008 também, e agora com 68 também. Então, mais uma estrela amarelinha, né? E, por favor, não tira de prata, que foi uma luta. Né? E fiquem com Deus, coloquem Jesus no coração, que sem ele a gente não é nada. Bom trabalho do menino, parabéns, né? Parabéns a Lucas, parabéns a Everson, que hoje está lá no Museu do Esporte, e gente boa da melhor qualidade. Forte abraço. A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca. Esporte, esporte, esporte.